boa tarde a todos. É sempre uma alegria poder vir aqui, poder participar desse momento de estudo, de aprendizado. E como disse a Cibele, não vamos falar da data de aniversário, de quando nós trabalhamos, para não revelar a idade. Eu não tenho problema com isso não, bem mais. Eu tenho 68 anos. Ganhei. Tá? No 70. Tá tudo em casa. Já tem uma eternidade aí pela frente. Mas hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro O Céu e o Inferno. É um livro bastante interessante, porém, da codificação espírita, ele é o livro menos conhecido e menos estudado. Ele está dividido em duas partes. A primeira parte contém 11 capítulos. E a segunda parte contém 8 capítulos. O interessante é que na segunda parte, Kardec traz para a gente, eu denomino essa segunda parte como exemplos. E apresenta no primeiro capítulo o passamento. Ou seja, é um capítulo que todos nós precisamos conhecer, porque mais dias, menos dias, nós iremos voltar para a espiritualidade. Nós iremos desencarnar. E aqui Kardec, ou os espíritos, apresentam para a gente esse momento que é tão delicado para todo mundo. Principalmente levando em consideração que todos nós, com certeza, temos alguém que já partiu, que já voltou para a espiritualidade. Então a gente sabe que é um momento extremamente delicado. Já na primeira parte, ele mostra para a gente, principalmente, a justiça divina e as penas, mostrando que esse momento, ou isso aqui, não é uma coisa definitiva, que antigamente a gente entendia que, por ocasião da morte, já determinava o nosso futuro. Ou vai sofrer eternamente, ou vai para o paraíso. E aí vem a espiritualidade mostrando para a gente que não é bem assim que funciona, que a misericórdia divina é tão grande que traz para nós a oportunidade do recomeço. Então, todos nós temos sempre a possibilidade de reiniciar e refazer todos os equívocos que fizemos e nos melhorar. Então, lembrando que perfeito no universo só existe Deus. Então, nós vamos evoluir, progredir, crescer, melhorar, até uma condição relativa da perfeição. Que perfeito mesmo no universo, somente Deus. E hoje, nós vamos conversar aqui sobre o tema o céu e o inferno na visão espírita. E lembramos que todos nós, com certeza, crescemos ouvindo colocações sobre o céu e sobre o inferno. Então, aquelas pessoas que eram muito boas, com certeza, ao desencarnarem, mereciam viver no paraíso ou mereciam viver no céu. E aqueles que eram maus mereciam viver no inferno. E aí a gente lembra isso principalmente a questão das religiões. Na época de Moisés, ou no Velho Testamento, nós vamos encontrar um período onde Deus era considerado o quê? O Deus era intimidador. Ele julgava, ele condenava e ele punia. E as religiões eram o Deus justiça, o Deus justiceiro. Então, as pessoas colocavam isso como sendo uma forma de intimidação,
Então a gente não errava para não ser castigado, para não ser punido por Deus. Aí vem Jesus e apresenta para nós o Deus amor, a misericórdia divina, mostrando que todos nós somos filhos de Deus, todos nós em vários momentos nos equivocamos e todos nós temos o direito de nos melhorar. Então isso traz para a gente um conforto muito grande, porque a gente sabe que Deus é eterno, nós somos seres imortais, vivendo temporariamente na matéria física, mas a verdadeira vida do Espírito é a vida imortal. Então, entrando aqui no assunto do céu e inferno, nós buscamos aqui o capítulo número 1, o item número 1 desse capítulo 3, que diz o seguinte: em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Então nós temos a Terra, o que está acima do horizonte é considerado o céu. Aí vem as diferentes doutrinas relativamente falando sobre o paraíso, falando sobre o céu. Elas repousam no duplo erro de considerar a Terra como sendo o centro do universo. Então coloca a Terra como sendo o centro do universo, o que está acima é o céu, o que está abaixo é o inferno. E aí nós vamos verificar como é que funciona essa questão, o que realmente existe sobre o céu e sobre o inferno. A ciência, com o passar do tempo, é natural que ela vá evoluindo, vá fazendo pesquisas e vá fazendo uma série de descobertas. Então, com a ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu achote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. Então, começa a ser desvendado o significado aí do céu e do inferno. A Terra já não é o eixo do universo, porém, um dos menores astros que rolam na humanidade. É um mundo como todos os outros mundos, habitado também. O céu foi deslocado, já não é mais o que está acima do horizonte. E a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. E onde está o céu? E ante essa questão, emudecem todas as religiões, porque aí elas não conseguem explicar onde está o céu e onde está o inferno. Aí nós já falamos aqui do Velho Testamento, Deus sendo justiça, do Novo Testamento, que Jesus apresenta para nós principalmente o amor, as leis universais e as leis morais. Sendo que as leis universais, a gente sabe que elas são imutáveis e elas valem para todas as pessoas, servem para todos nós e não modifica. Então aqui tem o princípio da imparcialidade. E as leis humanas são aquelas que, com o passar do tempo, elas vão se modificando. Então, conforme a região, conforme a localidade, conforme a época, elas vão aos poucos se modificando. Conforme a cultura, tudo isso muda, né? Então vamos entender a destinação do homem após a morte. A gente tinha as penas eternas. Quando a pessoa morria, se ela era uma pessoa boa, ela merecia o céu. Se não era boa, ela merecia ir para o inferno. Mas aí surge aquela dúvida: e o que a gente faz
com as pessoas que nem são tão boas que mereçam ir para o céu, nem tão más que mereçam ir para o inferno. Vem aí para nós a figura do purgatório. Então surge o purgatório, onde as pessoas que estavam numa condição intermediária eram levadas para o purgatório. E aí traz para nós, vem a doutrina espírita, em 1800, a partir de 1845, 1848, surgem as primeiras manifestações mediúnicas, aí vem Kardec para fazer a codificação da doutrina, e chegamos ao livro Céu e Inferno, em 1865, onde apresenta toda essa mudança, toda essa explicação. E aí Jesus já havia falado sobre a ressurreição, já havia mostrado para nós a reencarnação também. E aí a gente sabe que a reencarnação ela tem um objetivo principal, que é o quê? É o progresso, é a evolução do ser humano. Então, com a encarnação, ela é necessária ao duplo progresso moral e ao progresso intelectual. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Todos nós precisamos do trabalho. E à medida que nos envolvemos no trabalho, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo. E o progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si, ou seja, a necessidade da convivência, a necessidade do relacionamento entre os homens, faz com que a gente também vá crescendo e vá melhorando a cada dia, a cada instante. Então a vida social, ela funciona como se fosse a pedra de toque, então, das nossas qualidades boas ou das qualidades más. Então, nesse relacionamento, a partir do momento em que nós fomos criados simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades de evolução, nós vamos andando passo a passo, aprendendo, construindo, melhorando, mas em muitos momentos nós vamos criando situações desagradáveis. Nós vamos nos equivocando e aí chega um momento em que a gente precisa voltar para reparar todas essas questões. Então a doutrina espírita mostra para nós que a gente, ao reencarnar, a gente traça um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, a gente define uma série de questões, que é, em primeiro lugar, nós vamos definir o que nós temos a vivenciar naquela próxima existência. Então, a gente define quais as provas, quais as expiações que a gente precisa passar. A partir daí, a gente escolhe o sexo melhor para a gente vivenciar essa experiência, e é exatamente aí onde a gente verifica. Para cumprir esse planejamento, é melhor reencarnar no sexo masculino ou no sexo feminino. Então faz também essa escolha, essa definição. Aí a gente passa por uma fase de quê? De preparação, porque ninguém reencarna. Deus é tão misericordioso que Ele não coloca nenhum dos seus filhos direto numa existência, direto numa reencarnação, sem nenhum preparo prévio. Então a gente passa na espiritualidade por toda uma preparação para exercitar aquela vivência. Aí vem nossos pais, que já estão reencarnados, nos recebem como os filhos, e nós iniciamos nesse mergulho na carne uma nova existência. Quando termina esse programa de vida, aí chega a hora da gente voltar para a espiritualidade. Aí vem o momento onde vai ser definido se nós cumprimos aquele planejamento reencarnatório ou se nós
nos comprometemos ainda mais. Então, aqui nesse momento, a gente vai ver que a figura do céu e do inferno, como a gente conhecia, elas caem por terra. Porque nós vamos perceber que nós somos seres imortais, que a vida continua, que o mundo espiritual é a continuidade da nossa existência. Se nós éramos bons aqui, nós vamos continuar sendo bons no mundo espiritual. Se nós não éramos bons, não vamos virar santo, nós vamos continuar agindo conforme agíamos na matéria. Então, aí, voltando para a espiritualidade, chega aquela fase em que a gente vai tomando consciência de que a gente já não está mais na matéria física e que a gente precisa prestar contas daquele planejamento que a gente fez antes da nossa reencarnação. E aí define uma nova programação. O que a gente tem para resgatar, o que a gente tem para continuar na nossa trajetória até que a gente vá passando de mundo a mundo, de mundo primitivo para mundo de expiações e provas, até a gente chegar nos mundos felizes, nos mundos onde tem os espíritos puros. Então é uma longa caminhada que a gente tem para fazer. Então, continuando aqui, quando ele fala da vida, da encarnação, ele diz que a vida social é a pedra de toque das boas ou das más qualidades. E aí a gente busca Emmanuel no livro Justiça Divina, no capítulo número 4, falando desse assunto, falando sobre a encarnação. Ele diz sobre o relacionamento entre as pessoas. Ele diz que todos somos alunos na escola da vida. Por quê? Todos nós estamos em aprendizado. Então, na escola da vida, todos nós somos alunos. E ninguém consegue aprender sem dar a lição. Então, é preciso esse aprendizado, essa convivência. E continuando aqui no item 16, do capítulo que vai falar sobre o céu e o inferno, sobre o céu, ele diz o seguinte: a felicidade, falando agora sobre a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Então é interessante a gente ver quando a gente fala que a felicidade não é deste mundo, porque a gente entende a felicidade de uma forma completamente equivocada. A gente entende a felicidade como sendo, em primeiro lugar, satisfação das nossas necessidades. E felicidade não é satisfação das nossas necessidades. Felicidade é um sentimento que nos preenche, que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos coloca numa situação de serenidade. Então, para que ela ocorra, realmente é preciso que exista aquela troca, aquela convivência, aquele relacionamento. Porque se nós vivemos de forma isolada no mundo, nós não temos a oportunidade de fazer esse aprendizado, porque nós estamos isentos de qualquer confusão, de qualquer situação equivocada, porque a gente não tem a oportunidade de ser testado. A partir do momento que a gente convive com o nosso semelhante, nós estamos em permanente aprendizado. Ali a gente vai conviver com o quê? Com a inveja, com a preguiça, com a indolência, com a maledicência, com a impaciência. Mas vamos conviver com coisas boas também, que nos elevam e que nos fortalecem. E é dessa forma que a gente vai fazendo esse aprendizado. E aí, tudo que a gente faz na vida,
provoca uma reação e provoca uma consequência, e provoca uma responsabilidade também, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz. E tudo aquilo que a gente faz, provocando uma consequência, nós seremos responsáveis pelas consequências advindas de todas as nossas atitudes. Então, quando se fala do Deus justiça, do Deus punitivo, é importante a gente lembrar que Deus, em momento nenhum, julga nenhum dos seus filhos. Tudo é o quê? É uma consequência natural de uma lei universal. Então, se a gente age devidamente, a gente vai ser premiado, digamos assim, se essa é a palavra, ou seja, nós vamos conquistar momentos melhores, coisas melhores. Agora, se a gente age indevidamente, a gente vai responder pelas nossas atitudes. Então, isso é importante que fique claro para a gente. Então, a felicidade ela não é pessoal. É possível, é necessário a gente repartir, ou melhor, a gente compartilhar com o nosso semelhante dessa felicidade, para que ela não seja uma questão egoísta. Então, a felicidade, para ser verdadeira, deve ser partilhada. E felicidade, na fala de Emmanuel, significa bondade crescente, para que a alegria se faça maior. Então, a partir do momento que você desenvolve esse sentimento de bondade, a sua alegria também ela vai sendo desenvolvida. E todos nós podemos dividir parcelas de bondade e alegria, mas a multiplicação vem dos outros. Então, são duas questões que nós podemos dividir: as parcelas de bondade e de alegria, mas não podemos multiplicar. Interessante isso, né, Zé Luiz? Para que a gente multiplique, a gente depende do outro, porque o outro também tem que sentir, o outro também tem que receber, ele também tem que compartilhar ou partilhar daquele sentimento. Isso está no Justiça Divina, no capítulo 41, na fala de Emmanuel. Então, o céu, em essência, não é um lugar circunscrito no universo. E aí é bom que a gente fale que nem o céu, nem o inferno são lugares circunscritos, onde a gente diz, quando morrer, vai arder no fogo do inferno. Ou então você vai direto para o céu, vai direto para o paraíso. Não. Nós podemos viver no céu ou no inferno exatamente aqui onde estamos, hoje, agora, nesse exato momento. Porque ele é o quê? É um estado de alma, não é um lugar. Então, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Cada um vive no céu ou cada um vive no inferno que constrói. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Essa é uma pergunta de Kardec, que ele faz no capítulo. Diante de tudo isso, se não é para cima, se não é para baixo, se a Terra não é o centro do universo, não é um lugar circunscrito, então onde está o céu? Vamos ver. O céu está em toda parte. Nenhum contorno especial lhe traça os limites. Ou seja, ele não está circunscrito. Em todos os locais onde a gente estiver, a gente está no céu, como a gente pode também estar no inferno. Os mundos superiores, eles são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam.
Então, a partir do momento que nós vamos crescendo, melhorando, conquistando virtudes da paciência, da tolerância, da bondade, tudo isso vai franqueando a entrada em mundos mais esclarecidos, em mundos mais evoluídos. Ao passo que os vícios e os defeitos de personalidade que a gente tem, eles vão interditando o nosso caminho. Eles são obstáculos na nossa vida. Nós precisamos aprender, melhorar para conseguir superar esses obstáculos e chegar a esses mundos superiores. Então a gente sabe que não é uma coisa simples, que a cada dia, na convivência que a gente tem com a nossa família, com os nossos semelhantes, a gente vai caminhando para um lado ou caminhando para o outro. A gente vai facilitando a nossa caminhada ou a gente vai entrando naquele zigue-zague sem fim até que a gente consiga compreender as leis universais. E aí, gente, esse final de semana vai acontecer o 10º Congresso Espírita do Distrito Federal, que ele vem exatamente com esse tema, que é o céu e o inferno, é comemorativo do aniversário dos 160 anos do livro Céu e Inferno. Então a gente gostaria de fechar aqui com uma lição, a lição 61 do livro Justiça Divina, intitulada Céu e Inferno. É uma mensagem do dia 22 de setembro de 1961, referente à primeira parte, capítulo 7, parágrafo 5º, onde ele diz o seguinte: em matéria de prêmio ou castigo, a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um Pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa abnegado, para que todos eles se prestigiem e cresçam de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. Ou seja, Emmanuel está fazendo uma comparação aqui e ele está considerando como o Pai Deus. Então aqui nós temos uma empresa divina. O Pai aqui é Deus. Os filhos que ele se refere aqui somos todos nós, criados por Deus. Então ele quer que a gente participe de todos esses bens que ele tem. Participe totalmente. Então vamos ver o que ele diz. A gente desfrute desses bens totais. O genitor compassivo e reto concede aos filhos, em regime de gratuidade, porque ele nos dá tudo isso, todos os recursos da fazenda divina, a vestimenta do corpo, ou seja, todos nós, ao reencarnarmos, recebemos, ao sermos criados, recebemos o espírito e o corpo espiritual. Ao entrar na matéria, a gente recebe o corpo material. A energia vital, que é a energia que anima a nossa vida, que permite que a gente esteja numa matéria física, a terra fecunda, o ar nutriente, que a gente não vê, mas que a gente sente e que sem ele a gente não consegue viver. A defesa do monte, o refúgio do vale, as águas circulantes,
as fontes suspensas, a submissão dos vários reinos da natureza, a organização da família, os fundamentos do lar, a proteção das leis, o tesouro da escola, onde vamos adquirir todo o conhecimento, toda a instrução que a gente precisa para o nosso melhoramento. A luz do raciocínio, que a gente já traz, a gente já vem animado por ele, as riquezas dos sentimentos, que a gente vai construindo a cada nova existência, a gente vai melhorando esses sentimentos, os prodígios das afeições, que são frutos dos nossos relacionamentos, de todas as existências, a gente vai conquistando esses frutos, essas afeições, os valores da experiência, principalmente a experiência da convivência, do relacionamento, do trabalho, a possibilidade de servir, que é outro recurso que nos é dado por Deus, e que todos nós precisamos desenvolver a capacidade de servir, a capacidade de auxiliar. Os filhos recebem tudo isso mecanicamente, sem que se lhes reclame esforço algum. Todos nós recebemos sem pedir, é automático. E o Pai, que é Deus, apenas lhes pede para que se aprimorem, ou seja, aproveitem a existência para crescer, para melhorar, para fazer o aprendizado devido. Se aprimorem pelo dever nobremente cumprido e se consagrem ao bem de todos por meio do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Então, a gente vê aqui que ninguém está desamparado, que em todos os momentos nós estamos auxiliados pela espiritualidade maior, pelos nossos entes queridos que ficaram na espiritualidade, pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos benfeitores, que o tempo inteiro fazem de tudo para que a gente possa melhorar e crescer. Nessa imagem simples, encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas. Fácil assim perceber que com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Eu achei fantástico essas duas frases finais. O céu começará sempre em nós mesmos. É a mesma questão da paz. A paz começa em nós. Se nós queremos viver num mundo de paz, nós precisamos viver a paz e sermos pacíficos. Porque se a gente vive dando tapa no vento e com aquela ideia de que não levamos o desaforo para casa, nós estamos gerando a paz? Com certeza não. Então é preciso que a gente viva em paz para que a paz se estabeleça ao nosso redor. É preciso que a gente viva no céu. Não espere desencarnar, não espere morrer para viver no céu. Vamos viver hoje, aqui, agora. Transformar a nossa vida num paraíso. Para isso é preciso cuidar dos pensamentos e dos sentimentos. É preciso cuidar das nossas relações com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos companheiros de ideal cristão. Isso é ponto fundamental. E
O inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Aí a gente pergunta, qual é o tamanho da nossa rebeldia? Como está a nossa rebeldia? Porque às vezes a gente olha para as pessoas e diz assim, não, é tão calminha, é tão boazinha, é tão bonzinho. Será? Uma vez, num grupo de estudo, tem uma senhora que ela parecia ser um bibelô de tão delicada. E aí nós fizemos no primeiro dia de aula uma dinâmica para a gente ver assim, o que a gente tem em nós que ao longo desse estudo a gente precisa trabalhar para melhorar. E o que a gente já tem de aquisições que a gente precisa também melhorar. Aí ela disse que ela precisava melhorar a intolerância. Aí o grupo inteiro parou, porque diz assim, era uma pessoa tão calma, tão serena, tão delicada, que era impossível alguém imaginar que ela tivesse algum nível de intolerância. E às vezes a gente diz assim, não, mas eu sou muito pacífica, eu sou muito calma. Será que é realmente calma? Ou que é uma bomba relógio que está ali pronta para explodir a qualquer momento? Então, para que a gente viva no céu ou no inferno, para que a gente compreenda o céu e o inferno, não como local circunscrito, mas como estado de alma, conforme nos orienta a doutrina espírita, é preciso que a gente faça todas essas reflexões. E que Jesus esteja conosco, nos abençoe, nos fortaleça e que a gente possa sair daqui um pouquinho mais melhorados. Acabou o tempo.